Muito bem. A pregação de hoje está na série da Aliança, que nós já temos trabalhado há algum tempo, e o tema é a psicologia bíblica, o treino do domínio das emoções. Nós vamos fazer a leitura hoje num texto diferente do que temos falado e depois eu vou explicar o porquê dessa mudança. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 1, de verso 1 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, há 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcança do Senhor alguma coisa. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, da condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura e o seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva se seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico com os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Glória a Deus. Então, o tema da nossa pregação é a psicologia bíblica, o treino do domínio das emoções. Até aqui nós temos visto a abordagem bíblica na reconstrução do nosso ser, baseado na tipologia bíblica da criação da terra com a recriação do nosso ser. E nós temos visto de forma mais explicativa, mais significativa, mas chegamos a um ponto que nós precisamos colocar em prática e mostrar, exemplificar na prática como que isso acontece. E na última pregação que falamos sobre o fruto, né, nós estamos no terceiro dia e último dia, nós vimos que a mente, uma vez que é estabelecido o equilíbrio entre a mente, emoção e vontade, que é no versículo 11, que a terra é estabelecida, os mares são estabelecidos e os céus são estabelecidos, ali existe um equilíbrio, uma harmonia, que é isso que o novo nascimento traz. A partir daí, a terra, que é no terceiro dia, vai produzir vegetação, plantas com sementes e árvores com frutos. Nós vimos que, nesse momento, nós vamos ver que a mente, uma vez estabelecida no conhecimento de Deus, vai crescer no conhecimento de Deus, e à medida que esse conhecimento cresce, é esperado como consequência, como diz a Bíblia, num paralelo de tipologia, que nós temos domínio sobre as nossas emoções, sobre a nossa vontade e sobre a nossa própria mente. Isso de uma forma técnica e bíblica que eu tenho explicado. Vamos ver agora na prática como isso acontece. Como que um cristão, depois de ter nascido de novo, ter sido restaurado em Cristo Jesus, na comunhão com Cristo, ele pode dominar as suas emoções, que é um dos pontos críticos, né? Então nós vemos isso de uma forma mais conceitual na última série, e agora eu vou explicar de forma prática como que isso acontece. Bem, de forma prática, nós vamos ver que as emoções no homem é a sua parte mais frágil, porque as emoções nos tocam nas nossas percepções,
das realidades, das circunstâncias, e isso afeta nosso humor, afeta nossa coragem, afeta nossas percepções e nos tira, né, do centro do controle, porque as emoções vão abalar nossa vontade, vão abalar nossa mente. E se você quer derrubar um homem, toque em suas emoções. E as circunstâncias e palavras e situações rapidamente podem abalar o homem. Então, uma vez que nós entendemos esse mecanismo, nós vemos que a mente, no conhecimento de Deus, é o que nós vimos, como que eu posso exercer? E foi isso que nós vimos resumidamente na última pregação. Que à medida em que eu conheço os atributos de Deus, essencialmente do seu amor e da sua fidelidade, conhecemos a aliança de Deus, as suas promessas e como ele estabeleceu o seu governo no relacionamento com o homem e cumpriu em Cristo Jesus. E a soberania de Deus, como ele rege todas as circunstâncias da vida do homem em todos os mínimos detalhes, uma vez que o cristão compreende a grandeza de Deus nesses aspectos, quando ele se depara com uma situação da qual aflige o seu espírito, as suas emoções, ele vai ter a capacidade de dominar suas emoções, não por aquilo que ele está sentindo, vendo, passando, mas porque olhando pela grandeza de Deus nesses três aspectos, ele consegue então ter paz, alegria e equilíbrio. Não é isso? Muito bem, vamos ver agora de forma prática, nesse texto, é onde que Deus não simplesmente nos dá a condição de ter essa vida, esse domínio, mas Deus nos prova, Deus nos testa, Deus nos faz passar por circunstâncias para que isso que é de fato um fato no nosso coração, uma realidade no nosso espírito, no novo homem espiritual, seja efetivamente praticado, exercido e encarnado na nossa alma. Porque uma coisa é entender, uma coisa é conhecer, outra coisa é exercer esse conhecimento e aplicar no seu próprio homem. Não é isso? E é muito bem. Vamos então voltar em Tiago, em Tiago capítulo 1, e vamos ver exatamente como isso que aplica como que se aplica na prática, como que Deus nos treina para que nós tenhamos o domínio das nossas emoções. Muito bem. Vamos ver então na prática. Tiago capítulo 1, versículo 1. É Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago ah, ah, apóstolo. Então, ele se tornou um ícone, né, da igreja depois da morte de Jesus. Então, ele dá saudações a todos os crentes que estão dispersos, e essa dispersão é em função da perseguição. Todo cristão, depois da ascensão de Cristo, dos apóstolos, é perseguição, é dificuldade. Servir a Cristo é ir contramão à realidade das facilidades do mundo. Você quer ter facilidade? Dê a mão para as coisas erradas. Faça o que é errado. Pense o que é errado. Vá nos lugares errados. Todo mundo vai te abraçar. Agora, se você se posicionar como cristão que teme ao Senhor para fazer a vontade de Deus, você vai naturalmente ter o mundo como seu inimigo e o diabo também. Então, a condição e o cenário do povo cristão nos primeiros séculos é de perseguição, é dificuldade. E aí, dentro dessa realidade, o que que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer? Meus irmãos, só o que ele manda dizer: tende por motivo de grande ou toda alegria passares por várias provações. Bem, agora eu pergunto uma coisa: isso é ou não é contraintuitivo? Sem dúvida. Imagine você passando por todo tipo de dificuldade, porque você está fazendo certo. Você não está roubando, você não está mentindo, você está buscando o Senhor, você é um servo temente, você conhece a Cristo, mas porque você tem essa posição, o que que vai haver? O que que vai vir? Provações, dificuldades, mas não são circunstanciais, não são simplesmente fora do controle. Isso está descrito pelo próprio Deus para que nós passássemos. E é por isso que Jesus, em João 16, vai falar assim: olha, no mundo tereis aflições. Então, isso não é tipo assim, o Senhor está fora do controle, então, ai meu Deus, está acontecendo isso naquele governo, meu parente, o meu emprego, ai Senhor, o imposto, e está fora do controle de Deus. Não, todas as coisas, sem nenhuma exceção, está no controle do Senhor. Então, essa é a primeira questão aqui, quer dizer, se eu olho para as questões das provações como algo circunstancial e desses intempéries que surgem na vida, e eu falo, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Você se desespera, você tem medo, você tem dúvida. Porque, afinal de contas,
São grandes as dificuldades que nós passamos. Mas Tiago está dizendo: tenha por grande motivo o passardes, motivo de alegria ao passardes por provações. É totalmente contra-intuitivo. Quer dizer, quem é que vai ficar feliz tendo dificuldades? Quem é que vai ficar feliz recebendo notícia que está com câncer? Quem é que vai ficar feliz que vai ver que alguém, um ente, morreu? Quem é que vai ficar feliz com situações de falta de dinheiro, emprego, enfim, tantas situações e diversas que nos abatem, nos fazem tornar tristes? E Tiago está dizendo assim: se alegra. Por que ele diz isso? É o que nós vamos ver. O motivo disso no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, então aqui no versículo 3, nós vamos ver por que Deus permite com que os cristãos passem por dificuldades diversas e difíceis de passar. Por quê? Por causa da prova da nossa fé. Ou seja, você creu em Cristo, você professou a Cristo, você recebeu um novo coração, você tem uma nova mente, novas emoções, nova vontade, você entendeu o seu chamado, você entendeu que você tem que ser santo, você entendeu que você tem que viver para Deus, fazer o que é certo, glorificar a Deus, mas agora nós vamos ser experimentados. Então isso vem de Deus. Então, quando nós olhamos dessa perspectiva, que as situações não são fora do controle de Deus, mas ao contrário, elas têm um propósito dentro da perspectiva da soberania de Deus para trabalhar em nós, naquilo que é mais importante. O que o cristão tem de mais importante é a sua fé. E a fé não é como as pessoas dizem: ah, eu tenho fé em Deus, como eu creio em Deus. Fé não é simplesmente uma declaração de uma resposta positiva a Deus. Fé, segundo Efésios capítulo 2, é o dom de Deus. Nós recebemos o dom da fé. Isso não é nosso. Nós não recebemos. Nós não recebemos. Nós não criamos. Nós não temos fé em nós mesmos. Não vem de nós a fé em Cristo. A fé foi dada a nós. Naturalmente, nós iríamos contra Cristo, queríamos fazer o que é errado, trevas. Mas haja luz. Nós agora temos uma nova mente, nós temos a fé de Cristo que nos traz a condição agora de uma vida com Deus. E essa fé começa simples. Qual é a fé simples? Você se arrepender, olhar a glória de Cristo e se entregar a Cristo Jesus, voluntariamente. Porque o Espírito Santo nos dá a condição, nos regenera para que nós venhamos a Cristo deliberadamente, porque queremos, porque o Espírito Santo nos dá a vontade de querer a vontade de Deus, então nós aceitamos a Cristo, porque Ele primeiro trabalhou. Por isso que vai falar, Deus primeiro nos amou e assim nós respondemos em amor. Então essa é a coisa mais preciosa da nossa fé. Então essa fé tem um conhecimento de Deus simples, pequeno. Como é que essa fé cresce? Essa fé cresce pelas provações. É as provações, as suas dificuldades que vai fazer com que a gente aprenda a conhecer a profundidade de Deus do que ele ensina na sua palavra, não de forma teórica, mas de forma prática. E então tudo aquilo que ele estabeleceu de equilíbrio em nós, entre nossa emoção, vontade e emoções, vontade e pensamento, agora nós podemos exercer no crescimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai vir através das provações. É onde que você vai ser questionado. E aí, cadê seu Deus? Se você não está pregando aí prosperidade, que condição que você tem? E aí, você que crê em Deus que cura, cadê? Você está doente. E aí, seu Deus é tão grande, por que você está passando por essa dificuldade? Não é exatamente isso que nós temos visto na série de Jó? Que Jó, um homem santo, um homem que estava lá andando na presença de Deus, vem os seus amigos. O que seus amigos vêm dizer? E aí, Jó, você pecou. Ou seja, vem lançar em rosto a condição natural do homem. Então, é essa fé que Deus vai trabalhar em nós, para que nós conheçamos a Ele. Nós temos uma vida prática de andar. É aí que nós vamos orar diferente, nós vamos ler a Bíblia diferente, e é aí que nós vamos experimentar Deus respondendo às nossas orações, Deus ministrando coisas profundas no nosso espírito, porque nós estamos passando ali pelo vale da dificuldade, pelas aflições, que muitas vezes lágrimas caem, mas o Senhor nos consola.
Nós perdemos as forças, mas o Senhor nos fortalece. Nós perdemos a esperança, mas o Senhor nos renova. Então, esse processo que Deus faz conosco, no meio das tribulações, que é a prova da nossa fé, nos faz conhecer a Deus profundamente. O propósito do Evangelho não é nos fazer eh, blindados de dificuldades ou viver de uma forma, né, separados, né, de uma vida difícil. Não. O objetivo do Evangelho é fazer com que conheçamos a Deus na sua profundidade. E é por isso que nós passamos por essas dificuldades. É a oportunidade que nós temos de conhecer a Deus profundamente. Então, uma das coisas que as pessoas não querem ouvir hoje é a respeito de passar por dificuldades. As pessoas querem sempre ouvir uma mensagem positiva. Vai estar tudo certo, vai estar tudo bem, não, Deus é com você. E então cria um evangelho muito frágil. Quando as pessoas realmente se deparam com as dificuldades, elas se desesperam, porque não tem fundamento nas verdades de Deus. E uma das verdades de Deus é aquela que está escrito lá, Paulo fala assim, que não foi somente nos dado, lá em Filipenses capítulo 1, não foi simplesmente nos dado, somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Não porque Deus tem prazer no nosso sofrimento, mas que é o sofrimento que nos ensina a obediência, nos ensina a conhecer a Deus. Porque o maior objetivo do Evangelho é que conheçamos e andamos com Cristo. E a aprovação tem esse objetivo de nos fazer conhecê-lo. Muito bem, ele fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, que é aquilo que é mais importante, uma vez confirmada, ou seja, uma vez que é experimentado, o que vai produzir? Vai produzir perseverança. Perseverança vai ser, nós vamos voltar lá depois, lá em Gênesis, que nós falamos que primeiro é o domínio das emoções, depois é o domínio da vontade. E a perseverança é exatamente relacionada à vontade. Por quê? Porque as emoções vai a gente para cima e para baixo, né? E uma vez a gente está alegre, outras vezes a gente está triste. Quando a gente conhece a Deus, nós temos mais estabilidade. A circunstância está caindo e você está firme em Cristo, porque você conhece que Deus está regendo a sua história, Deus está conduzindo todas as coisas. Então você sofre, passa por aquilo e você tem constância. E essa constância vai ser ratificada pela vontade, porque a vontade é o árbitro que vai dizer sim ou não para desistir ou continuar. E a perseverança é exatamente isso. A perseverança é continuar na presença de Deus, porque existem casos quando os cristãos são provados por Deus, eles desistem de tudo. Eles queriam um Deus que fizesse tudo por eles. Na hora que acontece uma catástrofe, eles negam a Cristo, como Pedro chegou a negar. Eles abandonam a igreja, abandonam os valores de Deus, não querem mais ler a Bíblia, não querem mais orar. Por quê? Porque os fundamentos, se são realmente cristãos, né? Realmente os fundamentos estão pautados em palha, em feno, não subsiste. É por isso que vai falar em Mateus capítulo 7, olha, um edificou a casa sobre a areia, outro sobre a rocha. Há crente que, mesmo sendo convertido, edifica a sua casa em um conhecimento bíblico muito frágil, só quer coisas boas. Vamos falar só de coisa boa. Na hora que vem a dificuldade, que precisa de uma sustentação bíblica, ele não tem, e aí ele cai, e cai muito feio. Então a perseverança é o que nos faz ter firmeza, solidez na palavra de Deus, na presença de Deus, e essa perseverança que nos faz ter alegria de entender que o Senhor é o que rege a nossa vida, que permite as tribulações e está trabalhando em nós. Por isso que Romanos 8 vai falar assim, olha, tudo coopera para o bem. Tudo, sem exceção, inclusive o nosso próprio pecado. Deus rege a nossa história para que tenhamos o conhecimento dele. E uma vez que eu entendo isso, eu consigo ter alegria em meio às dificuldades. Muito bem, no versículo 4 vai dizer assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, uma vez que a sua vontade, que é o segundo ponto que nós vamos tratar ainda, ela é confirmada, ela é completa, você está definido realmente no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, vai te dar solidez, você tem alegria, o que vai acontecer? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, esse equilíbrio vai fazer com que você ande diante de Deus como Jó, né? Porque o Jó vai falar em outros dois termos, mas que significa a mesma coisa, perfeito e íntegro. A perfeição é você ter completude no sentido
de ser estável, ser maduro, e íntegro de exercer essa justiça, a justiça de Deus. Não é que você é perfeito, mas que você anda conforme o seu chamado. É isso que, resumidamente, significa perfeito e íntegro. É você responder conforme o seu chamado. Você não fica titubeando entre ali e aqui, tô triste, ai, tô mal, ai, será que o senhor vai responder? Será que o senhor vai me livrar? Não, você é completo, você tá firme. E aí, consequentemente, em nada deficiente. Ou seja, você é maduro. É isso com que é com esse objetivo que a nossa fé é provada, para nos fazer maduros, firmes, constantes, perseverantes, porque o Senhor não muda e nós também devemos seguir esse mesmo padrão de conhecer a Ele e ser firmes na sua presença. Versículo 5 vai dizer assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, por que ele está falando isso nesse versículo 4? Por que de repente ele está falando de sabedoria agora? Por que que acontece? Quando nós falamos das coisas de Deus e estamos bem, nós falamos, estamos firmes, alegres, confiantes. Aí, de repente, toca a campainha, abre a porta, é a tribulação falando, cheguei. E você fala assim, mas eu não esperava você, eu não quero que você entre. Desculpe, mas eu vou ter que entrar na sua vida de qualquer jeito. E ela entra. No que ela entra, você não sabe como lidar com ela, você fica triste. Você fica chateado. Você fica pensando no passado. Se eu tivesse feito disso. E você fica pensando no futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, Senhor, e aquilo? Aí você fica. E nesse momento, o diabo vem. É verdade. Tá vendo? É isso mesmo. Cadê? E a sua carne também vai falar. A sua carne também vai trazer pensamentos contrários a Deus. Para que você não creia em Deus. E você, na prática, você não tem a alegria que você deveria ter. Você não tem a satisfação que você tem. Então, o que é que está faltando? Sabedoria. Você não, apesar de você conhecer, na hora de colocar em prática, você ainda não sabe colocar em prática. Você não sabe lidar com as tribulações, você não sabe lidar com as situações difíceis da vida, está faltando sabedoria. Então você não tem alegria. Então ele fala: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, quer dizer, não lhe negará. Deus dará sabedoria. Exatamente esse é o processo da santificação, esse é o processo em que a nossa fé, ela cresce. Porque aí você vai ver realmente quais são as suas deficiências, onde estão as suas fragilidades, em que circunstâncias Deus está trabalhando com você. Aí você fala: ô Senhor, eu não estou respondendo positivamente ao chamado que o Senhor me deu. Eu entendo que eu tenho que estar alegre, eu entendo que eu tenho que estar confiante do Senhor, mas na prática, Senhor, eu não estou. Na prática, eu estou triste, estou chateado, estou amargurado, Senhor, estou preocupado, estou com dúvida. Senhor, me ajuda. E é ali que então eu e você vamos ser trabalhados na oração, porque você vai confessar para Deus, não que Ele não saiba, mas nós não sabemos, as nossas fragilidades. E aí Deus vai começar a responder, a trabalhar dentro das nossas responsabilidades, fazendo com que a gente cresça no conhecimento dEle, tendo realmente uma fé sólida e prática, para colocar em prática, então ter a alegria de Deus. É assim que funciona. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Muito bem, vamos analisar com calma esse versículo, porque diz muito a respeito do que nós já temos visto lá em Gênesis. Olha só, peça com fé, ou seja, peça firmado na palavra de Deus. Peça dentro da perspectiva do conhecimento de Deus, não duvidando. Esse duvidando aqui nós vamos explicar mais em detalhes à frente. Por que existe essa dúvida no coração do homem? Da onde que ela vem? Mas por enquanto ele fala assim, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha só, a dúvida vem, a dúvida vem de emoções. Por que vem de emoções? Porque ele compara que a dúvida é semelhante à onda do mar. As dúvidas vêm das emoções, ou seja, a inconstância que nós temos na nossa alegria, da certeza que nós temos pela fé, em termos alegria, entender que tudo que está dando errado, nós estamos alegres, porque o Senhor é amor e fidelidade, a sua aliança é fiel às suas promessas, Ele é soberano e está controlando tudo. Isso me traz alegria e satisfação de entender que as circunstâncias que eu tenho que parecem mal,
estão me fazendo trabalhar nas coisas frágeis que eu tenho. Então isso me traz alegria, porque eu vou conhecer mais ao Senhor. Eu estou sendo trabalhado por Deus. Mas a dúvida, que é contrário àquela alegria, que é a emoção que vem de Deus, agora gera dúvida. E ela é comparada a quê? Ao mar. Por quê? Porque o mar é para cima e para baixo. Um dia você está alegre, outro dia você está triste. Um dia você está confiante, outro dia você está na dúvida. É assim, isso são as emoções, para cima e para baixo. E são agitadas pelo vento, que é a vontade. Que é a vontade. Nós vamos ver com mais detalhes depois essa vontade. São duas coisas que precisam ser trabalhadas no homem: as emoções, que é o que nós vamos ver aqui, a dúvida, que é como o mar, para cima e para baixo, e o vento de um lado para outro. Né? Nós vamos ver com mais detalhes. Então, isso daqui, esse versículo exemplifica muito o que temos visto lá em Gênesis capítulo 1, que as emoções se referem às águas e os ventos, a expansão, se refere à vontade. No versículo 7, nós vamos ver com mais detalhes, então. Ele fala assim: não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só que coisa importante. Esse homem que ele está mencionando, ele é um homem que tem fragilidade das suas emoções, que um dia está em cima, outro dia está embaixo. Ele é volúvel nas suas emoções. Ele não tem controle. E pior, a sua vontade, que são os ventos, está dividido, vai para um lado, vai para outro, ou seja, está completamente em desequilíbrio. Então, esse tipo de homem que não está baseado na fé, está baseado em outra coisa, que é o que eu vou falar mais à frente a seguir, ele fala assim: não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, essa pessoa, vamos supor que ela é crente aqui. Ela é uma pessoa crente, mas ela não está alicerçada na palavra de Deus. Ela não tem conhecimento das coisas de Deus. Ela vê as coisas com uma forma natural, centrada nela. Então ela faz as coisas no ímpeto, no agitar. E ela pensa que Deus está com ela e de repente ela não vai ser bem-sucedida porque é uma pessoa que não está sendo alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, nas verdades de Deus. Então ela vai ser infrutífera, ela não vai ter sucesso, porque vai agir pela cabeça dela e não pela cabeça e não pela vontade do Senhor. É por isso que não vai receber nada. Se não é feito por fé, é carnal, é natural. Então essa pessoa não vai ter sucesso. Muito bem, vamos detalhar então, olha só o que ele fala. No versículo 8 ele fala assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja só, aqui nós vamos ver a definição clara, então. Qual que é a situação dessa pessoa, do porquê que ela é inconstante nas suas emoções, na sua vontade. Porque esse termo aqui, homem de ânimo dobre, de uma mente dupla, significa no grego dipsique, que significa assim, duas almas. Duas almas. Então, ânimo dobre significa isso, duas almas. Em que sentido? Ela tem uma alma, ou um desejo, ou uma vontade que está voltada para Deus, diz que crê em Deus, e outro que crê nela mesma. É uma mente, uma emoção e uma vontade que está dividido entre ela e Deus. Então, uma vez que você está dividido entre você e Deus, você vai ter um embate interno, porque você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. E as coisas de Deus não são do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é na nossa hora. E aí começa a ter o conflito. Isso te gera instabilidade nas emoções, isso te gera insatisfação. E aí você fica aquele embate interior. Eu tenho que resolver agora, mas as coisas não se resolvem. Aí você tenta resolver de novo e não se resolve de novo. Aí você fica lutando com Deus e Deus não te responde, pronto. Tá armada a situação. Tá armada a situação de uma mente dobre. Uma pessoa que está dividida, realmente de entregar todo o seu caminho, todo o seu coração a Deus. É por isso que essa pessoa não sabe aplicar a verdade de Deus. É esse embate interno, porque a pessoa quer fazer do jeito dela, tem que estar centrado nela, e não tem uma verdadeira entrega plena de amar o Senhor de todo o coração. E confiar na palavra de Deus de todo o coração. Senhor, eu não entendo, não sei para onde que eu vou, mas eu vou confiar no Senhor. E aí é onde surgem as alternativas que a própria religião pode dar. Uma vez no seminário, o professor falando sobre aconselhamento pastoral, e ele era o presidente do campus, ele foi dar aula e falando sobre
como deveria se aconselhar. Então, falando que o aconselhamento deveria ser baseado na Bíblia e na psicologia, na revelação natural da ciência, psicologia, remédio. Então, ele cria que era a Bíblia mais o conhecimento natural para poder lidar com as situações do ser humano. E aí um aluno virou para ele e falou assim: mas, professor, a Bíblia não fala lá, não estejais ansiosos por coisa alguma? Querendo dizer, a Bíblia não é suficiente. O professor vira para ele e fala assim: e adiantou para você? Ou seja, a Bíblia não funciona. Então nós precisamos, além da Bíblia, trazer alguma coisa a mais. Um remedinho, uma terapiazinha, um aconselhamento que envolve psicologia, terapia de grupo. Porque a Bíblia não é suficiente. Deus não é suficiente com a sua palavra. Você dobrar o joelho, confessar seu pecado e chorar diante de Deus não é suficiente. Então vamos criar alguma coisa a mais. E é nisso que é o coração dobre. É o coração que está dividido entre Deus e alguma coisa a mais. E a palavra de Deus é essencialmente Deus no centro, Cristo no centro, a sua palavra no centro, o Espírito Santo agindo. Se não for assim, não será de outro jeito. Mas a religião moderna, progressista, quer dizer assim, não, nós precisamos criar alguma coisa a mais. E é por isso que você tem igreja de parede preta, você tem um show, você tem várias coisas que agregam o evangelho, que parece legal, as pessoas se agrupam, aglomeram milhões de pessoas, mas Deus não está lá. Porque Deus não é conivente com o erro. Então é isso que significa ter duas almas. É você estar dividido entre Deus e você. E Deus requer que ele seja o centro. Porque ele no centro, ele faz. Muito bem. Prosseguindo no versículo 9, diz assim: o irmão, porém, da condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, ele fala assim: olha, você que é pobre, fica feliz, porque o Senhor te deu essa condição. Depois ele fala no 10, e o rico na sua insignificância, ele está dizendo assim, ó, você é rico, você tem dinheiro, mas você é tão insignificante quanto o pobre, porque ele passará como a árvore da flor, ou seja, a sua riqueza vai passar também. Tanto a pobreza como a riqueza vai passar. E é isso que vai falar no versículo 11. Ele vai dizer assim: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece sua formosura do seu aspecto. Assim também, ou seja, além do pobre, se murchará o rico nos seus caminhos. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro para lidar com as situações, para lidar com as circunstâncias. Tudo isso vai passar. O seu sofrimento vai passar. Minha mãe dizia assim: não tem mal que por muito ature. Uma hora acaba o mal. Nem que você tenha que morrer. Mas se você está em Cristo, você não tem que temer a morte. Mas não é esse o caso aqui. O caso é que a gente está na presença de Deus. Entende que o que nós estamos passando aqui é uma leve e momentânea tribulação. O nosso fim é o céu. Enquanto estamos aqui na circunstância momentânea, nós temos que ter o prazer, a satisfação de aproveitar desse momento para andar com Deus, conhecer a Deus. Porque o nosso fim é certo, nós somos mais do que vencedores, Cristo voltará e estarei com Ele plenamente na eternidade. Agora, aqueles que estão regozijantes pelos seus tantos conquistas e dinheiro e tanto clamor na vida, esses têm os seus grilhões já selados para nunca vir a Cristo e ao fim da volta de Cristo ir para o fogo do inferno. Que tristeza, porque essa vida passará rapidamente. E é isso que esse versículo está falando. No versículo 12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta. O que ele está dizendo aqui? Bem-aventurado novamente. Bem-aventurado é o homem que é feliz. Feliz é o homem que suporta. Ou seja, se você entende a soberania de Deus, a aliança de Deus, o caráter de Deus, você vai ser feliz, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque você entende que esse é o meio como Deus vai trabalhar com você e comigo, para que o conheçamos, temos profunda intimidade com Ele. Temos, então, como fala assim, com perseverança, aprovação, ou seja, a palavra encarnada, não é algo teórico, é algo prático e vivo na sua vida. E ele vai falar por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
ao qual o Senhor prometeu aos quais o amam, ou seja, a vida eterna. Esse leve e momentânea tribulação é passageira, vai passar. Nós temos que aproveitá-la e conhecer o Senhor, sabendo que o Senhor trará a vida eterna aos nossos corações. Amém? Aplicação. A aplicação é justamente isso. Se você está triste, se você está aflito, se você realmente nasceu em Deus, mas tem uma vida inconstante, meu apelo é para que você ore por sabedoria. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Agora, não ore baseado no seu querer, na sua vontade, do seu jeito. Ore baseado na promessa de Deus, na palavra de Deus, que Ele vai te responder e vai transformar a sua vida. Porque no fim, tanto os ricos como os pobres passarão, e de Deus virá a vida eterna. Amém? Vamos orar. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Trino Deus. Quem és como tu, que mistérios firmou, que desde a eternidade seus propósitos traçou. Nenhuma palavra das tuas cairá, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, ó Deus. O Verbo se fez carne, entre homens viveu, morreu lá na cruz pra justiça de Deus. Mistério revelado e cumprido nos céus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Filho de Deus. Derramado em glória, os selos abriu. O povo santo na testa marcou, igreja firmado no poder de Deus. Pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Espírito de Deus. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo.